Rito do Código de Processo Civil, o meu rito comum. Hoje nós vamos falar sobre a fase instrutória do Código de Processo Civil. Só não esqueça, eu já tenho vários vídeos postados sobre o início da fase do rito comum, onde eu falei já da fase postulatória e da fase saneadora. Se você não viu, lhe convido você a assistir, para você poder compreender esta fase, bem como as outras que eu vou trazer aqui nesses nossos encontros. Meu nome é Reinaldo Araújo, advogado e professor, e hoje nós vamos falar sobre a fase instrutória do Código de Processo Civil. A fase instrutória, ela está prevista no Código de Processo Civil, do artigo 369 ao artigo 484, que nada mais é os meios de prova que as partes desejam produzir em juízo. Como exemplo, prova testemunhal, prova pericial, prova documental, uma perícia contábil, prova emprestada, entre vários outros meios de prova. Veja, como o próprio depoimento pessoal das partes, eu tenho um monte de elementos, mas são todos os meios aos quais o juiz tem e disponibilizando as partes para ela poder fazer prova dos seus fatos. Em resumo, quais são as provas que você deseja produzir? Desde que não seja prova ilícita, todas as demais são cabíveis, porque todos os meios de prova em direito admitido. Então, esse é o momento ao qual as duas partes do processo elas têm para comprovar os fatos que cada uma alegou. Professor, mas quais são os fatos? Aqueles pontos controvertidos fixados pelo juízo na fase de saneamento. Então, agora, o autor ele tem que fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito e o réu, os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. Então veja, isso é o objeto, é a colheita das provas, é a produção, é a realização de provas, claro, exceto aquelas que já contêm os autos, porque tem provas que são indispensáveis à propositura da ação, que está lá, por exemplo, no artigo 320. Então é claro que prova documental já está produzida nos autos. Então agora é aquelas provas aos quais você pode depender dos auxiliares da justiça. Exemplo, um perito. Você pode ter uma demanda que talvez tenha necessidade de realizar uma perícia, de buscar uma prova emprestada, ouvir uma testemunha. Então, esse é o momento adequado. Antes de ir para uma audiência de instrução e julgamento, que é o próximo encontro que nós iremos falar sobre. E dependendo da situação, nós vamos para a audiência de instrução e julgamento, que é a fase decisória que ali entra naquele ponto. Por isso que fala uma audiência de instrução e julgamento. Mas a fase instrutória é essa. Depois vem a fase decisória. A fase instrutória no Código de Processo Civil, desta audiência de instrução e como ela funciona, isso é motivo para um próximo encontro. Mas ela está prevista no Código de Processo Civil, do artigo 358 ao artigo 368 do Código de Processo Civil. Meu muito obrigado, vou ficando por aqui. Me siga para novos conteúdos, mais conteúdos exclusivos. Curta, comente, compartilha e faça parte da minha comunidade jurídica, que você terá acesso a esses vídeos e bem como a outros que eu já produzi e aos novos que serão produzidos daqui para frente. Meu muito obrigado e até um próximo encontro.